Olá, galera, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre Marx, né? E a divisão do trabalho. De Karl Marx, a asserção de que todo novo estado da divisão do trabalho determina as relações dos indivíduos entre si, como referência a material, instrumento e produto de trabalho. Foi assim com a propriedade tribal, depois com a comunal e com a feudal ou estamental. Então, Karl Marx ele fez, né, essa seção de todo o estado da divisão do trabalho e que determina as relações, né, dos indivíduos entre si com referência material do instrumento do trabalho. E foi assim, né, com a propriedade tribal, certo? E com a comunal, feudal e estamental. Entre a reflexão e a execução, mas só passou a haver efetiva divisão quando se instalou uma separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Enquanto a execução e reflexão andaram juntas nesse processo, o indivíduo pôde, de algum modo, realizar a sua ocupação. Então, depois que ele passou, né, a identificar a afetiva divisão desse trabalho, instaurou o que? A separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, certo? Enquanto execução e reflexão andaram juntas, né, nesse processo, o indivíduo pôde, né, na sua função, realizar, né, a sua ocupação. É só com o trabalho industrial, no modo de produção especificamente capitalista, que se dá, de fato, a divisão entre o trabalho manual e trabalho intelectual. Marx diz que, mesmo na manufatura, ainda havia possibilidade de algum trabalho diferenciado. Então, é só com o trabalho industrial, né, e que teve essa produção, né, capitalista, que se dá, né, esse fato da divisão do trabalho manual e o trabalho intelectual. E ele diz que na manufatura, que ainda tinha, né, alguma possibilidade do trabalho ele ser diferenciado. Alineação total. Na manufatura ou no modo de produção pré-capitalista, o trabalhador é explorado, mas não é despojado do seu saber. O capital se aprimora do trabalho, mas a alineação é apenas do corpo. Aqui ele já fala que no modo de produção pré-capitalista, né, que o trabalhador ele é explorado, mas nunca ele é ignorado pelo seu saber. O capital se apropria, né, do trabalho, mas a alineação ela é apenas do corpo. Então ele não deixa de ser explorado, mas também ele não é ignorado pelo seu saber. E ele apropria do trabalho, mas que essa alineação ela é apenas do corpo. Já no modo de produção especificamente trabalhista, capitalista, o trabalho industrial, o processo de trabalho é desmontado pelo capital, que o retoma à sua própria lógica. A alineação é então total. O trabalho da manufatura torna-se propriedade do capital.
Então, nesse modo, né, do trabalho industrial, esse processo ele é desmontado pelo capital, que ele remonta, né, a própria lógica. E essa alineação ela é total, onde o trabalhador da manufatura torna-se propriedade do capital. As forças intelectuais da produção desenvolvem-se apenas no aspecto em função dos operários serem classificados e distribuídos segundo suas aptidões específicas. Já se nota a cisão entre o trabalho e as forças intelectuais do processo material de produção, que são apropriadas pelo capital. Então, essas forças, né, intelectuais, elas se desenvolvem num aspecto em função dos operários. E esses operários, eles são classificados e distribuídos segundo as suas habilidades. E já na cisão entre o trabalho e as forças intelectuais do processo, do material de produção, eles são apropriados pelo capital. Relação hierárquica. Na indústria, a divisão entre o trabalho manual e o trabalho intelectual se configura na relação entre os trabalhadores técnicos científicos, cuja função é organizar o processo do trabalho e os operários que o executam. Então, essa divisão do trabalho manual, né, e intelectual, ela configura no quê? Na relação entre os trabalhadores técnicos científicos, onde eles, né, faz a função de organizar o processo de trabalho e os operários executam. Por exemplo, você vai construir uma casa. Tranquilo? Nessa construção, você é um técnico, né? É um engenheiro que você vai montar, você vai desenhar toda a estrutura da casa, tudo que você, né, quer que fica de estética nela, de bonita nela. Então você é o engenheiro, você criou essa casa. E no caso, o trabalho braçal, o trabalho pesado, né, vai ficar com quem vai executar esse seu desenho da casa. Então, no caso aqui desse exemplo que eu dei para vocês, são os pedreiros, né? Os pedreiros, eles vão construir o seu desenho, o desenho que você, como engenheiro, fez o desenho da casa para os pedreiros, né, levantar a casa. Essa é uma relação hierárquica. Os operários são submetidos à lógica que o capital impôs ao processo de trabalho. Quem atua para submetê-los são os trabalhadores técnicos científicos, que se constituem em agentes do capita. Então, essa aqui, gente, é uma demonstração da hierarquia. Esse exemplo que eu dei para vocês da casa, você como um engenheiro, você vai desenhar, né, a casa. Você desenha ela. Mas quem vai executar é os pedreiros. Então, você fez a sua parte, né, onde entra a hierarquia. Por quê? Porque você fez o desenho. Você fez o trabalho. Você fez cadê meu? Você fez o trabalho técnico científico. E os pedreiros, né, os agentes, o capita. Então, você fez o desenho, né, da casa e os agentes vai levantá-la. Luta de classes segundo Karl Marx. A expressão luta de classes tem origem na teoria do filósofo, historiador, sociólogo, jornalista, economista e socialista alemão Karl Marx. Para Marx, tudo se encontra em um constante processo de mudança e o motor dessas mudanças é justamente os conflitos resultantes das diversas contradições que podem existir dentro de uma mesma realidade, ou seja,
na realidade capitalista. Essas contradições seriam as distintas posições ocupadas pelas diferentes classes sociais. É exatamente por conta da luta de classes que toda a história foi construída. Por toda ela, desde o feudalismo e escravidão, houve essa dicotomia de poderes e luta de classes. São a força matriz para as grandes revoluções. Então isso, gente, se torna o quê? Uma luta de classe, né? Que ela vem por toda uma história. Ela foi construída por toda uma história, desde o feudalismo, né? Juntou pela escravidão, e ela determina, né, esses poderes dessas lutas de classes. Que isso é a força motriz das grandes revoluções, né? Essa luta de classe, ela é a força, né? Ela é o motor das grandes revoluções que teve. Essa é a base da teoria marxista, que procura explicar as relações econômicas da sociedade ao longo dos anos. Havia, portanto, uma dialética permanente que explica como os movimentos ocorrem de acordo com as condições materiais da vida. Então, essa teoria aqui, ela é uma teoria, né, marxista, e ela procura explicar essas relações econômicas na sociedade ao longo desses anos. E é uma dialética permanente, né, que explicaria os movimentos que ocorreram de acordo com as condições materiais da vida dessas pessoas. Tranquilo? Essa luta continua de classes de opressores contra os oprimidos, os burgueses contra o proletariado, e está presente em todo o ideal marxista, que é posto logo na primeira frase do seu livro, O Manifesto Comunista, que diz que a história de toda a sociedade existe até hoje, tem sido a história da luta de classe. Segundo esse preceito de Marx, Engels afirma que as classes sociais nada mais são do que os produtos das relações econômicas da época. Então, ele escreveu um livro, né? E esse livro, ele se chama O Manifesto Comunista. E com isso, ele conta a história de toda a sociedade, né, existente até hoje. E tem sido a verdadeira luta de classes. E esse preceito de Marx, de classes sociais, ele afirma com toda certeza que os produtos das relações da economia de cada época, que tudo isso, né, são produtos das relações econômicas de cada época. Então, cada época, né, foi uma relação diferente. Nunca foi uma relação igual à outra. Elas podem até ser parecidas, mas nunca ela é igual à outra. Por quê? Porque cada tempo foi um tempo de economia, foi um tempo nas economias. Então, nunca ela pode ser parecida, ela pode ser contínua, né? Que ela teve continuidade ao longo dos anos. Veja bem, galera. Vocês vão ter suporte aí para estar respondendo as próximas questões, né, da apostila, dando sequência aí nas questões da apostila. Vocês podem estar me chamando no WhatsApp para poder tirar toda e qualquer dúvida. Qualquer hora que vocês me chamar, eu vou estar respondendo vocês, desde que não seja assim fora do horário exorbitante, né? Eu estou à disposição de vocês. E até a próxima aula, certo? E fiquem com Deus.